A noite parecia ser tranquila, mas às vezes, a tranquilidade é apenas o prelúdio de algo terrível. Eu estava sozinha em casa. Meus pais haviam saído para uma festa de aniversário de um amigo da família e só voltariam tarde da noite. Tinha 24 anos, mas ainda morava com eles. Era uma casa grande, espaçosa, em um bairro tranquilo, onde todos se conheciam. Mas naquela noite, eu estava prestes a descobrir que a segurança que eu sentia era uma ilusão perigosa. Eu estava no meu quarto, assistindo a um filme, quando ouvi a campainha tocar. Olhei para o relógio, estranhando a hora. Quem poderia ser aquela hora da noite? Desci as escadas, já com uma sensação de desconforto crescendo em mim. Espiei pela janela ao lado da porta e vi um homem de uniforme. Era um policial. Meu coração desacelerou um pouco e eu pensei que talvez houvesse algum problema no bairro. Abri a porta, um pouco relutante, mas tentando parecer confiante. Boa noite, senhorita. Desculpe a hora, mas estamos fazendo uma ronda na vizinhança após uma denúncia de atividades suspeitas, disse ele, com uma voz grave, mas educada. Ele parecia ser o tipo de pessoa que você confiaria sem pensar duas vezes. Alto, de postura firme, com o rosto coberto pela sombra da aba do boné policial. Ele exibia uma expressão séria, mas havia algo nos seus olhos que me deixou desconfortável. Desculpe incomodar, mas posso entrar? Precisamos verificar se está tudo em ordem aqui. Ele continuou, já se preparando para entrar, sem esperar uma resposta. Algo dentro de mim gritava para não deixá-lo entrar. Mas ele era um policial, certo? Não tinha razão para desconfiar. Então, dei um passo para trás e permiti que ele passasse pela porta. Ele começou a andar pela casa, como se estivesse procurando algo. Seus olhos analisavam cada detalhe, cada canto, de uma forma que me deixou nervosa. Está tudo bem? Aconteceu algo que devo saber? Perguntei, tentando esconder a inquietação na minha voz. Ele parou por um momento, virando-se para mim com um sorriso que não alcançou seus olhos. Só precaução, senhorita. Precaução. O desconforto crescia em mim, mas ainda não conseguia identificar exatamente o que estava errado. Então, notei algo estranho. O distintivo no uniforme dele estava fora do lugar, e a maneira como ele andava pela casa era mais como alguém que conhece o espaço, não como alguém que está inspecionando pela primeira vez. O senhor é realmente um policial? Perguntei, sentindo o gelo percorrer minha espinha. Ele parou abruptamente e me olhou, seus olhos agora frios, vazios. Um sorriso malévolo começou a se formar em seu rosto. O que você acha? Ele sacou uma arma e apontou para mim. Meu sangue gelou e minha mente entrou em pânico. Eu estava sozinha, indefesa, e ele não era quem dizia ser. Agora vamos fazer isso do jeito fácil, certo? Você vai me mostrar onde seus pais guardam as coisas de valor. E talvez, só talvez, eu não tenha que fazer algo que ambos vamos nos arrepender. O medo tomou conta de mim, mas uma pequena voz em minha cabeça me disse para manter a calma. Se eu entrasse em pânico, ele teria controle total. Respirei fundo e, com as mãos tremendo, comecei a andar em direção ao cofre da família, que ficava no escritório do meu pai. Ele me seguiu de perto, a arma sempre apontada para mim. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, o coração martelando no peito. Quando chegamos ao escritório, abri o cofre com as mãos trêmulas e ele começou a pegar tudo o que havia lá dentro: joias, dinheiro, documentos, tudo. Foi então que ouvi o barulho mais assustador de toda a minha vida. Um estalo, como o de uma porta sendo destrancada. Não vinha do escritório, mas de algum lugar da casa. Ele ouviu também, e por um breve segundo, sua atenção se desviou de mim. Era a chance que eu precisava. Sem pensar duas vezes, corri na direção contrária, em direção à cozinha, onde sabia que havia uma faca escondida na gaveta. Ouvi seus passos pesados atrás de mim,
e o som da sua respiração se tornava cada vez mais perto. Cheguei à cozinha, puxei a gaveta com força e agarrei a faca, me virando no momento em que ele entrou pela porta. "Solte a faca agora!" ele gritou, mas sua voz não parecia mais tão firme quanto antes. Havia um traço de incerteza nela, algo que me deu uma pequena esperança. "Eu vou gritar", ameacei, tentando soar corajosa, embora minha voz tremesse. Ele riu, uma risada curta e cruel. "Ninguém vai ouvir você, ninguém vai vir te salvar." Foi então que ouvi novamente o estalo, mais próximo desta vez. Ele também ouviu, e eu vi o pânico começar a se formar em seus olhos. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a porta da cozinha se abriu violentamente, e outro homem entrou, também vestido de policial, mas com o uniforme impecável, distintivo no lugar certo. "Polícia, largue a arma!" O segundo policial gritou, e o falso policial deu um passo para trás, visivelmente abalado. O alívio inundou meu corpo e eu deixei a faca cair no chão. O segundo policial rapidamente imobilizou o impostor, algemando-o com eficiência. Enquanto ele fazia isso, o impostor não parava de murmurar algo sobre como isso não era para ter acontecido, que ele tinha tudo sob controle. "Está tudo bem agora, senhorita", disse o verdadeiro policial, me olhando com uma expressão preocupada. "Ele não vai mais machucar você." Mas algo naqueles últimos minutos permaneceu comigo. A forma como o impostor olhou para mim, mesmo algemado, com ódio puro, e uma promessa não dita. Eu sabia no fundo da minha alma que aquilo não tinha acabado. Nunca mais fiquei sozinha em casa. Nunca mais senti a mesma segurança na minha própria residência. Porque às vezes, o terror não vem de criaturas sobrenaturais ou de forças além da nossa compreensão. Ele pode vir de algo muito mais real, algo que pode bater à sua porta quando você menos espera, e às vezes, ele veste um uniforme. Algumas noites começam normais, mas podem acabar sendo o início do seu pior pesadelo. Eu tinha 13 anos e sempre fui o tipo de garoto que gostava de andar pela vizinhança à noite. Era algo que me relaxava, que me fazia sentir independente. Morávamos em um bairro seguro, uma área onde todo mundo se conhecia, então meus pais nunca se preocupavam muito. Mas naquela noite, eu senti algo diferente, uma sensação de que algo estava errado. Se eu soubesse o que estava para acontecer, nunca teria saído de casa. Estava voltando para casa depois de uma caminhada até a praça, que ficava a algumas quadras de distância. Já era tarde, as ruas estavam desertas e o silêncio parecia pesar no ar. De repente, ouvi um carro se aproximando. Olhei para trás e vi um carro preto, desses modelos comuns que você vê por aí, desacelerando ao meu lado. As janelas estavam abaixadas e um homem, aparentemente de meia idade, vestindo um uniforme de policial, me olhava fixamente. "Oi, garoto!" ele disse com uma voz calma, mas firme. "Está tarde para estar fora, não acha? Precisamos falar com você. Entre no carro, vamos te levar para casa." Meu primeiro instinto foi desconfiar. Ele não parecia muito amigável, e algo no jeito que ele me olhava me deixou desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, ele era um policial, certo? Eu sempre aprendi a confiar nos policiais, que eles estavam lá para proteger a gente. "Por quê?" "Eu moro logo ali", respondi, apontando para a direção da minha casa. Eu não queria entrar naquele carro, algo dentro de mim gritava que era uma má ideia. "É só para sua segurança, garoto. Estamos patrulhando a área. Vamos, não temos a noite toda", ele insistiu, agora com uma ponta de impaciência na voz. Ele saiu do carro e abriu a porta traseira, fazendo um gesto para que eu entrasse. Foi aí que vi algo que gelou meu sangue. No banco de trás, uma corda e fita adesiva estavam jogadas de maneira descuidada. Aquilo não era normal. Nenhum policial carregaria aquilo no carro sem um motivo muito específico.
Um pânico silencioso começou a se espalhar dentro de mim. Eu tinha que sair dali. Eu esqueci meu celular na praça. Vou voltar lá buscar, eu disse tentando me afastar do carro. Não seja idiota, garoto. Ele gritou avançando em minha direção com uma rapidez assustadora. Ele me agarrou pelo braço com força, me puxando em direção ao carro. Foi então que o terror tomou conta de mim. Eu sabia que, se entrasse naquele carro, nunca mais veria minha família. Me debati, tentando me soltar, mas ele era forte, muito mais forte do que eu. Grita e você vai se arrepender. Ele sussurrou em meu ouvido com uma frieza que fez meu coração quase parar. Eu estava com tanto medo que, por um segundo, pensei em ceder, em simplesmente obedecer e rezar para que tudo acabasse bem. Mas então, algo dentro de mim explodiu. Um instinto de sobrevivência que eu nem sabia que tinha. Com todas as minhas forças, eu dei uma cotovelada no estômago dele, e quando ele afrouxou o aperto por um segundo, eu me virei e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Não olhei para trás, mas pude ouvir ele gritando, xingando, correndo atrás de mim. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que fosse desmaiar a qualquer momento, mas eu sabia que, se parasse, estaria acabado. Dobrei uma esquina e avistei uma casa com as luzes acesas. Corri em direção à porta e comecei a bater com todas as minhas forças, implorando por ajuda. Ouvi os passos dele se aproximando, cada vez mais perto. A porta se abriu de repente e uma senhora idosa apareceu. Sem pensar, me joguei para dentro da casa, tropeçando e caindo no chão da sala. A senhora olhou para mim, surpresa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu ouvi o som de pneus cantando no asfalto. O carro preto virou a esquina com uma velocidade insana e desapareceu na escuridão. Eu fiquei lá, deitado no chão da casa daquela senhora, tremendo e sem conseguir parar de chorar. Ela me ajudou a levantar e eu mal consegui explicar o que havia acontecido, tamanho o meu pavor. Ela chamou a polícia, a verdadeira polícia, que chegou em poucos minutos. Eu dei meu depoimento, contei tudo o que havia acontecido, mas o homem nunca foi encontrado. A polícia fez buscas, interrogou pessoas, mas ele simplesmente desapareceu. Fiquei sabendo mais tarde que casos semelhantes tinham acontecido em outras partes da cidade, mas ninguém nunca foi capturado. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. As caminhadas noturnas, a sensação de liberdade, tudo aquilo se transformou em medo, em pavor. Eu não conseguia sair de casa sem olhar para trás, sem sentir que estava sendo seguido. Aquele homem, o falso policial, ainda estava lá fora, e a ideia de que ele poderia estar em qualquer lugar, esperando por outra oportunidade, era um peso insuportável para carregar. Às vezes, à noite, quando estou deitado na cama, ainda ouço o som daquele carro se aproximando. Vejo o rosto daquele homem quando fecho os olhos. E então me pergunto, e se ele voltar? Algumas pessoas não entendem o verdadeiro significado do medo, até que ele esteja a poucos metros delas, disfarçado de algo em que sempre confiaram. Eu nunca fui do tipo de cara que tem medo fácil. Trabalhei duro a vida inteira, consegui conquistar o que queria e achava que entendia bem o mundo em que vivia. Mas naquela noite, tudo o que eu acreditava saber foi colocado à prova. Era uma sexta-feira à noite e eu estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. Eu tinha acabado de sair da estrada principal e entrado numa rua menos movimentada. Sempre preferi esse caminho porque evitava o trânsito pesado, mesmo que fosse um pouco mais escuro e deserto. De repente, vi as luzes de um carro da polícia no meu retrovisor. Fiquei surpreso. Não estava correndo, nem tinha feito nada de errado que eu me lembrasse. Encostei o carro na beira da estrada, esperando que fosse apenas uma abordagem de rotina. Quem sabe, eles poderiam estar atrás de alguém e eu só estava no caminho.
O policial desceu do carro, caminhando lentamente até a janela do motorista. Ele parecia um pouco mais velho, com uma expressão dura no rosto, mas algo nele estava fora do lugar. Talvez fosse o uniforme que parecia um pouco amarrotado, ou a ausência de uma arma no coldre. Não sei exatamente o que era, mas senti uma pontada de desconfiança. "Boa noite, senhor", ele disse sem muita emoção na voz. "Você sabe que seu carro está irregular? Vou precisar apreendê-lo." Fiquei confuso. "Irregular? Como assim? Eu fiz a vistoria há poucas semanas." Ele me olhou por um momento, um olhar frio e calculista. "Acontece, senhor. Documentação irregular. Vou precisar que você saia do veículo e me entregue as chaves." Minha mente começou a correr. Documentação irregular? Isso não fazia sentido. Algo não tom dele, na forma como ele estava me apressando, me deixou ainda mais desconfiado. Comecei a olhar ao redor, buscando algum sinal de que isso era um mal-entendido, mas aí percebi que ele não estava portando uma arma. Nenhum policial patrulha sem sua arma. Tentei manter a calma. "Eu não vou entregar as chaves até que você me mostre algum tipo de prova de que há algo errado com o meu carro." Ele deu um passo para trás e por um momento vi a fachada se desmanchar. Ele estava nervoso. "Não me faça perder tempo, senhor. Eu sou a autoridade aqui. Entregue as chaves ou as coisas vão ficar difíceis para você." Era claro que ele estava blefando. Algo me dizia que se eu entregasse as chaves, ele sumiria com meu carro e me deixaria ali, sem nada. Não, eu não podia deixar isso acontecer. "Então, por que você não tem sua arma?" perguntei, olhando fixamente para ele. Eu podia ver o desconforto em seus olhos. "Isso não é da sua conta." Ele rosnou, perdendo a compostura por um segundo. "Agora, entregue as chaves." Eu sabia que estava em apuros, mas sabia também que tinha uma chance, uma última chance, de sair daquela situação. Com o coração acelerado, abri a porta do carro de repente, empurrando-o para trás. Ele se desequilibrou e caiu, surpreso com minha reação. Antes que ele pudesse se levantar, eu o confrontei. "Você não é um policial, é? Quem é você? O que você quer?" Ele tentou se recompor, mas estava claro que eu o tinha pego desprevenido. "Você acabou de cometer um grande erro", ele disse, levantando-se lentamente. Mas agora eu podia ver o medo em seus olhos. "Eu sei que você não é quem diz ser. Então me diga, quem está cometendo um erro aqui?" Eu estava tão tenso que sentia meu corpo todo tremendo, mas não podia ceder. Ele olhou ao redor, provavelmente tentando pensar em um jeito de sair daquela situação. Por um momento pensei que ele fosse correr, mas em vez disso, ele sorriu. Um sorriso frio e sem vida. "Você acha que me pegou, mas o jogo está só começando." De repente ele sacou algo do bolso. Não era uma arma, mas um pequeno dispositivo. Antes que eu pudesse reagir, ele apertou um botão e as luzes de outro carro surgiram do final da rua. Mais um cúmplice, pensei. Era uma emboscada. Eu não tinha muito tempo. Corri para o carro e bati a porta tentando ligar o motor. Minhas mãos estavam suando, o coração batendo tão rápido que mal conseguia ouvir o som do motor. O outro carro estava se aproximando e ele estava bem na minha frente, impedindo minha fuga. Mas, de alguma forma, consegui arrancar. O carro dele estava bloqueando parte da estrada, mas não hesitei. Acelerei com tudo, desviando do carro à frente por pouco. Eu ouvi um barulho alto, como metal se rasgando, mas não olhei para trás. Eu só queria sair dali. Dirigi o mais rápido que pude, tentando manter o controle. Meu celular estava na bolsa do banco do passageiro, mas eu não ousava parar para pegá-lo. Só depois de estar a alguns quilômetros de distância, me senti seguro o suficiente para ligar para a polícia, a verdadeira polícia, e contar o que havia acontecido. Quando finalmente parei, estava em um posto de gasolina iluminado,
ainda tremendo de medo. Liguei para a polícia e contei toda a história. Eles vieram rapidamente, mas, como eu temia, não encontraram nenhum sinal do homem ou do carro que me seguiu, apenas as marcas no meu carro e a sensação esmagadora de que escapei por pouco. Desde aquela noite, não confio em ninguém na estrada. Aquela sensação de segurança que eu sempre tive se foi para sempre. Agora, toda vez que vejo as luzes de um carro da polícia no meu retrovisor, meu coração dispara e tudo o que posso pensar é: será que é outro?